Bom dia, Fundação Casa, bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. Todas as aulas é alinhada com o Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Tema: Integração Europeia no Brasil no século XIX. Habilidade: identificar, comparar e analisar. Movimento: contestatório ao poder centralizado. O objetivo do conhecimento: compreender a dinâmica social na substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra europeia. Questão: faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Relembrando, com a abolição da escravidão, vai ter uma ruptura no Senado político do Brasil, porque alguns grupos eram contra a abolição dos escravos, que eram os partidos conservadores, um grupo que lutava contra a abolição dos escravos, que era, sua maioria, fazendeiros, e tinha os liberais que queriam uma economia voltada para a economia inglesa. E qual era essa luta? Porque na Inglaterra estava acontecendo a primeira Revolução Industrial. Com isso, o Brasil continua agrícola, devido à produção do café, porque este produto está enriquecendo os cafeicultores e os ingleses se modernizando. Vamos relembrar alguns conceitos. Migrar é mudar-se periodicamente, locomover-se de tempo em tempo. Exemplo: você sai do seu estado e vai para outro estado. Ou você sai do seu município e vai para outro município. Ou você sai do seu bairro para ir para outro bairro. Emigrar: você sai do seu país e vai morar em outro país. Exemplo: você sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos. Imigrar: quando você chega a um país estrangeiro. Você saiu do seu país, Brasil, e foi para os Estados Unidos. Quando você chegou lá e firmou moradia, você chama imigrante. Segundo o que falei, responda: fale o que é migrar. A migração europeia no Brasil. No Brasil, ao longo da regência e do Segundo Reinado, as estruturas e as relações de trabalho foram sofrendo graduais alterações, principalmente por pressão da Inglaterra. Para os ingleses, o fim da escravidão atendia aos seus interesses diante das transformações advindas da Revolução Industrial, no qual foram pioneiros. Questão: por que os ingleses tinham interesse pela abolição dos escravos? A primeira Revolução Industrial corresponde à primeira fase da Revolução Industrial, período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que, posteriormente, espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A primeira Revolução Industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para o sistema capitalista, e durou até meados de 1850, quando então iniciou-se a segunda fase da Revolução Industrial. Contexto econômico. Com a proibição do tráfico negreiro a partir de 1850, os cafeicultores brasileiros passaram a ter dificuldade em adquirir mão de obra capaz de suprimir suas demandas. Por essa época, ocorria o deslocamento do eixo econômico da região Nordeste, em crise devido à desvalorização dos principais produtos cultivados na região, como cana-de-açúcar, algodão e fumo. É por isso que nós falamos sobre migração. Nesse período, nós precisávamos de mão de obra e essa mão de obra vinha da Europa. Inclusive, tem alguns estados do Brasil que é marcado por essa mão de obra, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e outros. E estou mandando para vocês também uma questão: quais os produtos que desvalorizaram na região Nordeste? Fique com Deus e até a próxima aula.